Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira, juntos nessa mesa abençoada de comunhão. E você sabe que toda quarta-feira a gente está aqui com um objetivo, que é deixar você mais parecido com Jesus. Então todo o nosso papo, seja ele de qualquer assunto, qualquer tema que a gente pegar, a gente quer contribuir nessa missão que nós temos de deixar você mais parecido com Jesus. E hoje a gente quer falar sobre qual é o papel da tecnologia tão presente na nossa vida, né? O tempo inteiro a gente está usando para a formação de Cristo em nós e da nossa missão de formar Cristo em outros. Então você que cuida de alguém, você que sabe que um dia Deus vai te chamar para cuidar de pessoas, você que prega ou tem vontade um dia de pregar, esse papo vai te abençoar muito. Beleza? Eu tô com um convidado aqui, nós vamos ter um papo muito legal, eu tenho certeza que vai te abençoar e vai te apresentar algumas coisas que talvez você não conhecia. Vambora, papo de hoje. Meu amigo, aí, como é que Douglas? você tá? Obrigado por voltar. Que é isso, eu que agradeço pelo convite, sempre bom estar aqui. De volta. Obrigado. Eu peço sempre pra Nath me mandar uma pesquisa sobre o meu convidado, né? Certo. E você continua pastoreando ainda, né? Sim, estou lá à frente da Igreja Batista Reformada em Jundiaí e trabalhando aqui com Logos na parte tanto de instrução do software, mostrando como é que ele pode ser usado, e também na parte de gerenciamento de produto, criando a E ferramenta. até a Nath tinha me falado que você também estava participando, coordenando um podcast? Isso. No Logos a gente trabalha com podcast, a gente faz entrevistas lá, fica a recomendação para o pessoal que quer assistir. Tem entrevista com o Nicodemos, com o Paulo Won, com outras pessoas. A gente tem que marcar uma com você também. Então, precisa ir lá aí, ó. Exatamente. Falando sobre como eles costumam preparar sermões, sejam com tecnologia ou não, e mostrando como o Logos é uma ferramenta que pode ajudar nisso. Muito bom, muito bom. Esse ambiente do podcast é maravilhoso, né? Porque você poder sentar com pessoas diferentes, de tradições diferentes, Sim. de visões de mundo, apesar de ser a partir da palavra, mas que vem de forma diferente, isso enriquece muito a gente, né? Com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar, porque eu quero falar sobre esse assunto da tecnologia. Você está envolvido com um software, né? Uhum. Você é o embaixador aí do software do Logos no Brasil. E eu queria te fazer uma pergunta, porque eu vi um cortezinho, né? Eu tava lá sapeando na internet e apareceu o John Piper para mim. E foi meio chocante, porque a primeira frase do John Piper nesse corte era assim: eu perguntei pro chat GPT, aí você já fica assim, poxa, John Piper, você também? Até você foi capturado, né? E ele falou assim, eu pedi pro chat GPT fazer o seguinte, escreve pra mim uma oração no espírito, com a mentalidade do Carson, né, um grande teólogo americano. E aí ele pede pra ele fazer uma oração com a teologia do Carson, né? E aí então, o chat GPT escreve e ele leu. E assim, maravilhosamente feito, né? Não erra uma palavra, né? Não erra um termo, costurado ali com base de todos os livros do Carson que o ChatGPT consegue acessar, né? Sim. E ele termina falando assim, isso aqui é perfeito, maravilhoso, mas não é adoração. Por quê? Porque tem todo o conhecimento, tem todo o entendimento, mas essa máquina não tem afeições, essa máquina não tem o coração, né? Então eu queria te perguntar disso, assim, qual é a correlação que vocês têm feito e pensado sobre isso, do papel do pastor e do pregador, principalmente, né? E a inteligência artificial, a tecnologia que está disponível para a gente, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante realmente para a gente começar, porque quando se fala de qualquer nova tecnologia desenvolvida, sempre existe uma espécie de preconceito inicial, pensando, nossa, o que é que isso vai fazer? Vai substituir a gente? E isso foi assim desde a Revolução Industrial, aliás, desde antes, mas assim, a Revolução Industrial foi um marco muito importante, depois a internet e tudo mais, e agora com a inteligência artificial, isso tem sido ainda mais destacado, porque não é brincadeira o que ela é capaz de fazer, como você deu aí de exemplo, o Piper mesmo espantado com o ChatGPT imitando o Carson. Mas o que nós temos aqui no Logos agora, fazendo uma breve descrição para quem ainda não está acostumado. Isso que eu ia te falar, fala o que é o Logos, né, para quem está nos ouvindo aqui pela primeira vez. Exato. Você aí que ainda não está acostumado com o que é o Logos, nós temos aqui um programa para estudar a Bíblia com muito mais profundidade e facilidade. Então a ideia aqui é que você tenha ferramentas que vão tornar você capaz de aprofundar na língua original, fazer pesquisas mais específicas, tanto na Bíblia quanto em livros de teologia, só que com muita facilidade. Qualquer pessoa vai poder chegar aqui e vai poder tirar
tirar bom proveito disso. E o que é interessante, você citou o Piper. Piper é um dos grandes entusiastas do uso do Logos. Sim. Nós temos até lá na nossa conta do Logos no Instagram um destaque do Piper falando como ele usa o Logos todos os dias, faz devocional e tudo mais. Mas não é só o Piper, não é só Augustus Nicodemos, por exemplo, um grande entusiasta também aqui no Brasil do software. São pessoas comuns, sou eu como um pastor comum, mas também pessoas que não estão no pastoreio, eu tenho membros da minha igreja usando. Sim. E aqui nessa ferramenta você tem como se aprofundar de maneira geral em tudo isso. Mas agora nós temos uma nova era com a questão da inteligência artificial em tudo, né? Em todas as ferramentas, inclusive no Logos. Agora nós temos inteligência artificial aqui também. E agora nós podemos fazer pesquisas com mais profundidade e facilidade, nós podemos ter ajuda na preparação de sermões e mesmo de estudos bíblicos e outras coisas. Porque antes, né, eu como usuário ali, Sim. você tem que ir acostumando e aprendendo, né? Porque tem várias... Não era simplesmente perguntar ali. Tinha uma forma de fazer a pesquisa, achar os filtros certos e tal, pra você chegar num resultado legal. Não era algo tão difícil assim, mas tinha uma forma. Sim. Agora o negócio ficou muito mais fácil. Né? Sim. Desde a última vez que eu estive aqui falando com você sobre ele, a gente trouxe uma acessibilidade muito maior para o Logos, tanto no que diz respeito à usabilidade, quanto até mesmo no que diz respeito ao custo dele, né? Agora no formato de assinatura, algo que a gente pode falar depois. Mas então, Douglas, antes a gente tentava tornar isso mais fácil. Tinha alguns modelos lá para você clicar aqui naquele exemplo e fazer sua pesquisa. Agora não. Agora você pode vir aqui e perguntar como eu perguntaria para você. Como um membro da sua igreja chegaria para você, Douglas, e perguntaria: Ô Douglas, quais são as passagens bíblicas que falam sobre tal assunto? Douglas, o que falar para alguém que está ansioso? Ô Douglas, o que é que eu devo entender sobre a dupla natureza de Cristo? Então qualquer uma dessas perguntas você pode jogar aqui e ele vai te dar respostas. Só que existe uma distinção muito grande que a gente precisa fazer, porque talvez alguém ouça e diga: tá, eu tenho isso no ChatGPT da vida, eu tenho isso em alguma outra. A diferença é que aqui você tem uma confiabilidade muito maior. Por quê? O Logos é a mistura de ferramentas com livros, com uma biblioteca que você possui. Então você tem toda uma biblioteca aqui que você pode confiar com aqueles livros que você mais gosta e mais usa, e o Logos vai te dar as respostas para essas perguntas a partir dessa biblioteca. Então ele não vai, às vezes, como o ChatGPT faz, alucinar e te dar uma resposta nada a ver, e você, e agora, eu acredito ou não nisso? Eu vou te dar um exemplo, né? Logo que saiu assim, precisa fazer de novo. Eu coloquei lá, todo curioso, né? Quem é o Douglas Gonçalves desse Zascope? Cara, você acredita? Douglas nasceu não sei aonde, entendeu? Criou o movimento Zascope, tal, data, beleza. Mas morreu em 2020. Caramba! 21, acho. Tinha acidente de avião. Eu falei, misericórdia, meu amigo! Olha aí, falso profeta, né? Tem que apedrejar. Você acredita? Então, assim, é realmente isso. Provavelmente em algum momento ele cruzou o dado com alguém que chamava Douglas e tal. E coitado desse irmão aí. Esse irmão Douglas. Não está mais entre nós. Pois é, poxa vida. Mas aqui você tem uma confiabilidade, Douglas, porque se eu fizer uma pesquisa aqui, eu posso mostrar daqui a pouco, ele vai mostrar pra gente as fontes. Ele vai mostrar notas de rodapé dizendo de onde ele tirou cada uma daquelas respostas. E ele não só elabora uma primeira resposta que ele resume ali, feita realmente por inteligência artificial, mas além disso, além desse primeiro resumo, ele te dá vários livros da sua biblioteca que estão falando sobre aquilo. Então, além de você ter um breve resumo feito por ele, você tem os livros para chegar e consultar. E antes de se aprofundar no livro, você tem a opção, por exemplo, de resumir o artigo. Tipo assim, ele me deu esse livro aqui, mas será que realmente é isso que eu quero? Deixa eu resumir aqui esse artigo específico para ter uma noção se ele fala sobre o que eu quero. Aí depois a pessoa se aprofunda e tudo mais. Pode ir no artigo inteiro, né? Exato. E eu acho, Douglas, que aqui a gente tem várias ferramentas que às vezes podem trazer aquela preocupação para as pessoas. Isso é mais comum ainda no nosso meio de, nossa, então agora substituir o pregador, substituir o pastor. Isso aqui é para tirar o papel do pastor. Não, pelo contrário. Aqui é uma ferramenta, ela não é nem boa nem má em si mesma, vai depender do seu uso. Exato. E aqui o objetivo é um auxílio para o pastor, é um auxílio para o seminarista, é um auxílio para o cristão do dia a dia que quer tirar dúvidas e quer poder aprender mais de uma forma mais confiável, sem ter que ficar, e agora, será que o ChatGPT acertou ou não? Muito bom, hein? Poxa, que legal essa nova atualização. Eu acho que até nesse assunto que você abordou no final, né? Eu acho que isso nunca vai acontecer do substituir, porque o pastor, o líder, né, o presbítero, o diácono, as pessoas da igreja, a grande questão é que é conhecimento, entendimento, mas misturado com a presença, Sim. misturado com emoções, né? Então,
por exemplo, aconteceu da nossa comunidade, na mesma semana, 2 casais perderem seus filhos. Um Puxa jovem vida. de 22 anos, outro uma criancinha de 1 ano. Meu Deus. Ela poderia perguntar para o ChatGPT como é que eu posso ser consolo, quais são os versículos de consolo. Vai aparecer, mas é alguém ao lado citando esse versículo, segurando na mão e dizendo, cara, nós estamos aqui com você, que é outra coisa. é a grande questão, né? Sim, sim. Então, isso nunca vai acontecer, porque ele nunca vai ser a presença. Sim. Mas, poxa, que ferramenta incrível para nos auxiliar a construir sermões e construir estudos e até, igual você falou, para devocional, né? Sim. Você consegue dar um exemplo, assim, pra gente? Sim, vamos lá. Vou tentar aqui mostrar alguns exemplos para você. Aqui logo na tela você já está vendo que ele traz uma primeira dica aqui de uma pergunta que você poderia fazer. Quem era o pai de Davi? Então esse aqui é uma pergunta mais de estudo, né, que você pode trazer. Mas pensa aí, Douglas, sugere aqui para mim uma pergunta que tem a ver com devocional, por exemplo. Com devocional, tá. Vou fazer uma bem comum, assim, né? Sim. Como lidar com a ansiedade. Maravilha. Então eu vou colocar isso aqui, simplesmente vou digitar como lidar com a ansiedade. E eu nem preciso colocar uma interrogação, posso colocar ou não se eu quiser. Depois eu vou escolher onde eu vou pesquisar. Eu posso pesquisar aqui na Bíblia, e aí ele vai trazer só versículos bíblicos, eu vou mostrar isso aqui rapidinho. Tá. Então ele vai consultar aqui na minha Bíblia. Então eu joguei aqui a pergunta e ele vai trazer na minha Bíblia passagens. Claramente trouxe Filipenses 4, né, que é um versículo-chave, Mateus 6 também. Versículos que com certeza nós usaríamos ali com base para essa argumentação. E aí, se eu clicar aqui, ele vai automaticamente abrir esse versículo na minha Bíblia preferida, que eu posso escolher, né? Eu posso escolher qual é a minha Bíblia, meu comentário preferido, Isso é uma coisa bem legal. Você escolhe qual a sua Bíblia preferida e ela fica ali. Exato. Toda vez ele vai nessa, né? Exatamente. E aí você pode comparar versões. Você pode abrir aqui várias Bíblias de uma vez, mas você pode escolher com aquela preferida que vai ficar abrindo os versículos. E ele já marca aqui visualmente o texto para você, para mostrar, esses são os versículos que estão aparecendo aqui na pesquisa. Então, esse é um exemplo de uma pesquisa vindo aqui direto para a Bíblia. Mas eu posso expandir essa pesquisa para todos os meus livros. Então, basta vir aqui e agora jogar essa pesquisa. E olha o que é interessante. Ele vai preparar para a gente não só livros que me falam sobre isso, mas ele está montando aqui o que é uma sinopse inteligente. É um breve resumo que ele vai mostrar a partir dos livros que ele consultou, de como responder aquela sua pergunta. Então ele está dizendo, de acordo com os artigos fornecidos, existem várias maneiras de lidar com a ansiedade. Uma abordagem é manter relatos breves, confessando e se arrependendo de pecados não confessados que podem estar causando ansiedade. E aí ele segue. Mas olha só, tem uma nota de rodapé aqui. É sobre esse livro que ele está fazendo essa primeira resposta. Você passa aqui o mouse, você vê que é inclusive o livro mais específico que você poderia ter aqui, talvez, da biblioteca. Ataques de ansiedade e pânico, confiando em Deus quando você tem medo. Exato, exato. Então ele pega aqui, e quanto mais livros você tiver na sua biblioteca, melhores vão ser os resultados que ele vai pegar, e o Logos ele facilita isso, porque desde as nossas assinaturas nós já temos centenas de livros, chega nas nossas bibliotecas complementares, temos milhares, então a pessoa pode ter aqui algo completo, e aí ela vai vendo, tem outros artigos, tudo mais, e aqui embaixo tem citações, tem referências que eu posso consultar, pegando aqui do Hernandes, por exemplo, outros autores, e aqui embaixo, isso aqui foi algo que ele montou, certo? Okay. Que a inteligência montou e que deu um primeiro resumo pra gente. Muitas vezes isso já vai ser o suficiente para alguma pessoa, mas se ela quer se aprofundar, ela pode ir aqui para baixo e começar a olhar os livros que ela possui. Então, ele está mostrando os livros que ele mostrou ali em cima já, mas eu posso ir ainda mais aqui para baixo e procurar outros. E aí encontrei esse livro aqui. Será que eu quero realmente ver esse livro? Será que ele está falando realmente o que eu perguntei? Eu posso vir aqui antes de acessá-lo, clicar em resumir, e ele vai preparar um resumo de todo aquele artigo para eu, antes de entrar no livro em si, já ter aqui uma resposta. Muito bom. Aí, se eu quiser agora, porque eu posso clicar. Porque é uma dor de quando a gente está estudando, né? Às vezes eu pegava um comentário e aí eu começava a ler. Aí quando eu chegava no final, você fala, poxa, não tá falando sobre o que eu queria aqui. E você poderia estar com o tempo dedicado a outra, né? Uma outra leitura, exato, né? Exato. Eu acho que isso que você tocou aí é muito importante da gente falar, porque é isso que o Logos quer fazer. O Logos não quer estudar por você. Ele não quer pensar por você.
Ele quer auxiliar você para que você aproveite melhor o tempo que você tem para estudar o que realmente é aquilo que vai responder a sua dúvida, que vai responder o seu interesse. Então ele vai te dar os melhores resultados para você ter certeza de que o que você está buscando, você tem ali. E mesmo a inteligência artificial, quando traz uma resposta que, entre aspas, parece que pensou por você, ela não quer ali, o objetivo do Logos não é que você faça, tá bom, vou copiar, colar e tá tudo resolvido. Você tem essa opção, se quiser? Tem, mas não é isso que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é dar um primeiro insight para que você possa, a partir dali, pensar com as suas palavras e continuar escrevendo. Eu até pensei aqui, é claro que é uma ilustração e, como tal, cheia de limitações, mas a gente pode olhar, por exemplo, até para a palavra de Deus. Quando a gente fala que a Bíblia é inspirada, a gente não quer dizer que Deus foi lá no ouvido do autor e citou, disse cada palavra que ele tinha que escrever. Nem tomou posse dele como se fosse um negócio de Chico Xavier e ele só escreveu. Aliás, não é assim não, né? Assim, a gente já tá tão viciado. Já tá. Mas, exato. A gente não quer dizer isso. A gente quer dizer que o Senhor capacitou e conduziu para que o autor usasse suas próprias palavras e experiências para fazer. Se Deus viu valor em usar a pessoalidade de cada pessoa, até para a sua palavra, que não teria erros, que dirá a nossa importância de ver isso no dia a dia na preparação de um sermão ou estudo. Então aqui, o nosso objetivo é seguir os passos do Senhor até nisso. Não, as pessoas às vezes não têm ideia de que o que Paulo, por exemplo, eu estava com o Marcos Botelho, ele me falou que o valor para escrever as cartas e enviar chegava ao valor de um carro popular hoje. Nossa. Então você imagina, a carta, o papiro, as coisas que eles enviavam era a última tecnologia da época. Então eles era a vanguarda, era como alguém hoje usando as últimas tecnologias para fazer. Então, aí que a gente fica sempre pensando, não, eu usava cartas, a gente precisa voltar às origens, mas aquilo era a última tecnologia, Exato. né? Então hoje, Paulo, ele estaria usando o que tem de mais avançado para que a gente tivesse o alcance maior possível. Né? Com certeza. Por exemplo, você fala de usar as últimas, o que está ali à disposição e mais atualizado. Até interessante é a tradução que muito provavelmente Paulo mais usou. Ele usou a Septuaginta. Então, você tem ali a tradução, você tem o texto do Antigo Testamento escrito em hebraico, mas ele estava fazendo uso de algo que tinha sido feito recentemente ali, cerca de 2 séculos antes de Cristo, e que era uma tradução numa linguagem mais comum para as pessoas de sua época, e ele está usando ela como base para falar. Então, interessante que ele realmente se aproveita, como você colocou, daquilo que está mais adequado à realidade ali das pessoas, sem abrir mão do conteúdo, que esse sim não pode ser modificado, mas numa linguagem mais acessível. Aqui você tem esse tipo de ferramenta também. E dá para fazer outras perguntas, assim, por exemplo, mais difíceis? Com não certeza. Difíceis, mas assim, por exemplo, estava assistindo o Casa de Davi, né, com as crianças e tal. Sim. E aí eles fizeram lá uma interpretação assim do Golias e tal, ligando ele a Gênesis 6, aos gigantes lá, né? Sim. Então daria pra fazer uma pergunta como essa, assim? Daria. Nephilims, né? Sim. Quem eram os Nephilims, por exemplo? Sim, dá pra gente montar aqui. Quem eram os Nephilims? Eu acho que se escreve assim, né? Nem lembro assim. Ele vai Vamos lá, nem coloquei a interrogação. Exatamente, até isso aí ele ajuda a corrigir. Então ele vai procurar aqui e vai... Aqui ele está pegando aqui, ó, já Nephilims, ele mostrou um outro tipo de escrita que poderia ser usado, e aqui ele fala: os Nephilims são mencionados em textos bíblicos como seres misteriosos que existiram antes e possivelmente após o dilúvio, de acordo com Gênesis 6. Então ele pega... E outra, você pegou uma pergunta que é difícil, vamos dizer assim, existe todo um debate em cima dela. Sim. Então, por isso, ele vai trazer mais de uma fonte aqui, ele não vai trazer só uma linha, e ele vai mostrar para você que você pode consultar isso, porque vão existir debates, né? Você às vezes vai perguntar algo que certa linha teológica vai para um caminho, certa linha vai por outro. Então ele vai dizer, ó, alguns autores pensam assim, alguns autores pensam desse outro jeito. E uma outra coisa também quanto à complexidade da pergunta que vale destacar é o seguinte: você poderia ter dito, eu assisti um seriado que colocava que o Golias era descendente dos Nephilims, e eles conectaram isso com Gênesis 6. É isso mesmo? O que é que os comentaristas pensam sobre isso? Você poderia escrever tudo isso aqui, e então mandar a pesquisa, e ele iria dar um resultado pra gente. Quase como conversando com um professor, né? Exato. Até, né, hoje em dia, qualquer computador, celular tem a opção de você digitar, você põe aqui para digitar e fala isso, ele já vai lá e vai pesquisar para você. Acho que interessante. Exato. Então, desde o devocional até a preparação de estudos,
é possível fazer através dele. Sim. Agora, você falou que vocês mudaram para o formato de assinatura? Exatamente. Porque a gente quis que não somente a ferramenta se tornasse mais acessível no seu uso, mas que ela também fosse mais acessível de ser adquirida e usada por outras pessoas. Antes, como nós falamos quando estivemos aqui da última vez, nós tínhamos um formato que nós chamávamos de pacotes, e eles eram a soma de ferramentas e livros semelhante ao que nós temos na assinatura, só que eles eram para uma venda vitalícia, era uma aquisição vitalícia. Por causa disso, o valor era bem maior, porque a pessoa ia pagar uma vez só e ia ficar com aquilo para sempre. Agora, nós trouxemos a ideia da assinatura, que é o que 90% de programas têm usado, né? E aí, a assinatura fez com que o preço reduzisse muito, muito mesmo. Para você ter noção, no momento nós estamos com 3 assinaturas, a Premium, a Pro e a Max. Essas 3 assinaturas não chegam nem mesmo a 1/4 do valor do nosso pacote mais barato anteriormente. Antes, nós tínhamos o pacote desde o essencial, que custava $99, era o pacote mais simples e tinha ali em torno de 60 livros, até o nosso pacote, na época, o portfólio, com mais de 2.000 e poucos livros. Agora, nós temos aqui nas assinaturas, desde a assinatura Premium, que é a mais simples atualmente, nós temos mais de 100 livros. Até aumentou. Exato. E ela está custando apenas $9,99 por mês. E isso fora os descontos que nós damos em promoções aqui e ali. Então, é algo muito mais acessível. Você pensa aí, né? Se pegar $10, a depender de quanto está a cotação do dia, você vai gastar em torno de R$60. É uma pizza por mês que você está tendo ali acesso a centenas de livros, a várias dessas ferramentas aqui que vão tornar o seu estudo mais simples, mais fácil, mais rápido e ao mesmo tempo mais profundo. E você está tirando bom proveito disso. Então a ideia é que o Logos não se torne mais um investimento que só pastores vão fazer, sabe aquela coisa muito nichada? Mas que o cristão que está ali na igreja e entende que tem que ser bereano, que tem que buscar conferir na palavra o que é que está aprendendo, ele pode pegar no celular e pesquisar, né? Eu não recomendo que faça isso durante o culto, ouça o pregador, mas em casa, chega lá, joga, pesquisa, exatamente, e está ali aprendendo. Então essa é a ideia. Qualquer pessoa hoje em dia pode adquirir o Logos, pode acessar ali. Quer saber uma coisa legal? Alguém que talvez está nos ouvindo, era você ter para você usar, mas alguém, você presentear seu pastor, sabe? Presentear o seu líder de jovens, um líder do pequeno grupo, e falar, cara, olha, eu quero te dar de presente essa ferramenta aqui. Isso seria incrível, seria uma forma de honrar e de dizer, ó, dá pra gente ir mais fundo todos nós aqui juntos e tal. Mas claro, não vai só comprar pro seu líder e você deixar ele estudando lá pra você, viu? Você tem que estudar também. Exato. E com certeza, e isso é um presentaço, com imagina certeza. Que legal. Nossa. Eu ia gostar de você. Olha aí, fica a dica aí, pessoal, pro Douglas. E aí, ó, isso é uma coisa que dá pra você fazer pro pastor, e talvez quando a gente estivesse no pacote antigo, no formato antigo, a pessoa realmente olhasse, não, isso aqui é mais pro pastor. Mas hoje, eu não sei se eu posso falar uma data aqui que vai explicar que dia a gente tá gravando. Posso falar de data? Pode, então pronto, a gente tá aqui prestes a chegar o Dia das Mães. Cara, você pode presentear a sua mãe, aí para que ela tenha acesso à palavra de Deus com um estudo mais fácil e profundo ali para ela. Isso é muito legal. Né? Isso é muito legal. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você que está nos ouvindo e quer ter interesse, para você conhecer mais, deixar as redes sociais também, para você ter mais informações, tá? Então vou deixar aqui, depois você vai dando uma olhada aí. Termina de ouvir o nosso papo aqui, depois você clica aí para você saber mais até de cada um dos pacotes e o que seria melhor para você. Exato. Agora deixa eu te perguntar, você, pastor local, tá ali sempre envolvido com o ensino, com o púlpito, né? E com as pregações. Como é que é a sua rotina ali de preparação de um sermão? Assim, de que maneira você faz e como que essa ferramenta te apoia? Excelente. Isso é bom você falar porque além dessa parte de pesquisa que a inteligência artificial está ajudando bastante, nós temos também o chamado assistente de sermão que eu vou mostrar aqui e que ajuda até mesmo na preparação de sermão. Que demais. Olha só, eu falo sempre que o Logos tem vários caminhos que você pode escolher para chegar naquele resultado que você quer. Então você pode preparar sermões indo por diversas ferramentas e depois chegando no resultado. Mas vamos primeiro aqui, direto aqui para o nosso gerenciador de sermão. Aqui a gente vai administrar os sermões que nós temos. Essa aqui é a minha conta pessoal. Então uma pergunta para quem adquirir. Vocês têm vários tutoriais lá de como é que usa, né?
Não somente temos vários tutoriais disponíveis já no YouTube atualmente, mas eu acabei de gravar ontem um curso com mais de 80 aulas de todas as ferramentas do software. Tá, Então a pessoa vai poder ver ali qualquer ferramenta, ela vai ter uma informação de como usar. Então isso é a ideia de trazer acessibilidade também. Então esse é o seu pessoal aqui. Esse é o meu pessoal, você tá vendo aí alguns sermões que eu tenho. Aí aqui você tem qual é o título do sermão, passagens, datas, série, a igreja, o local que foi pregado, legal, datas aqui de semanas e tal. Tudo. Exato, você tem como pegar vários dados, inclusive você tem como pegar o mesmo sermão, isso é muito comum, né? Preguei um sermão na minha igreja, fui chamado para outra igreja, eu vou pregar ele de novo. Você pode colocar mais de uma ocasião atrelada àquele mesmo sermão. Já aconteceu de eu ir na igreja de alguns amigos pela quarta, quinta vez, qual que eu preguei aqui daquela outra vez que eu queria... Eu fiquei pensando em uma, mas será que eu falei? Exato. Pegando uma história aqui do Nicodemos, né, muito conhecido, Augusto Nicodemos, ele é um grande entusiasta, né, do software, como eu falei, e ele já gravou com a gente um podcast falando como ele prepara sermões com software. E ele chegou já saiu a dizer, o podcast? Já, esse aí já está disponível lá no canal. Pode pesquisar lá no canal do Software Bíblico Logos que você encontra. Mas ele estava dizendo... Teve uma vez, ele falou isso até naquele livro que ele lançou pela Mundo Cristão, que é o Confissões de Pregador. A gente tem aqui. E aí ele falou, olha, já aconteceu de eu pregar no aniversário da igreja um ano, no ano seguinte eles me chamarem de novo, eu pregar o mesmo sermão. O mesmo sermão, na mesma ocasião, 2 anos assim consecutivos. Aqui você tem uma ferramenta para ajudar que alguns nisso. irmãos não perceberam. Com certeza. Mas assim, aqui você tem uma ferramenta para ajudar. Né? Exato. Então aqui você tem como procurar um sermão que você já escreveu e abrir ele aqui. Você pode pesquisar, por exemplo, pela passagem bíblica ou pelo título. Você pode abrir esse sermão. Você vai ver aqui a visualização dele, como é que ele está. Tudo isso aqui são formatações que eu fiz, mas você poderia usar outras cores e tudo mais. Além disso, você pode procurar aqui para ver os slides. Ele cria automaticamente os slides. Você pode mudar qual é a identidade visual dos slides se você quiser. Então esse aqui é um exemplo de um sermão feito. Mas para criar um sermão, como é que a gente faz? A gente vem aqui e a gente clica em adicionar. Então, tendo adicionado, deixa eu tirar aqui o filtro, a gente vai pegar esse novo sermão e olha só, aqui eu tenho a opção de um processador de texto simples, né? Eu tenho como começar a digitar aqui meu texto. Como se fosse o Word ali, né? Exato, e escrever. Uma grande diferença, até um bom ponto para falar. Por que é bom você escrever aqui ao invés de no Word? Porque aqui você tem como centralizar tudo que você já tem relacionado à teologia e você vai poder usar aquele tipo de pesquisa que você tem no Logos, esse poder de pesquisa do Logos, para fazer pesquisa no que você escreveu. Não só em livros, não só nas Bíblias, mas no que você escreveu. É mesmo? Então assim, quando foi que eu falei sobre a salvação relacionada a Jesus e conexão com o Espírito? Então naquela primeiro lugar de pergunta eu posso pôr isso. Você pode fazer pesquisas semelhantes e você pode usar outros modos de pesquisa, porque quando você vem aqui em pesquisa, você tem vários modos, tá vendo? E você tem inclusive o modo Docs, que aí ele vai pesquisar nos seus documentos. Meus documentos. Exato, e aí pode ser todos esses documentos aqui que são possíveis de serem feitos no Logos, inclusive seus sermões. E aí você tem como encontrar ótimos resultados ali também. Mas... então você ter os sermões aqui é muito útil por causa disso. Você tem inclusive como importar todos os sermões para cá de uma vez, administrá-los e ir criando os novos. E aí você vai criar um sermão, certo? Ele já mostrou aqui a opção de escrever um título. Como tá bem ruim de digitar, vou escrever só uns gibberish aqui, só uns negócios assim aleatórios. Então aqui é um título, aqui é um texto normal. Se eu quiser, por exemplo, colocar uma passagem, eu posso colocar aqui Mateus 3. Deixa eu só colocar aqui. Pode Mateus 3, e aí eu posso colocar o versículo se eu quiser, posso dizer que é do 1 ao 5, por exemplo. E ele já vai puxar? Ele me dá a opção de colocar aqui, o texto já vem de uma vez. Que demais. E aí se eu quiser eu posso selecionar aqui esse texto e posso clicar aqui para ele virar um slide, ele já vai se tornar um slide. E aqui você tem várias outras questões de processadores de texto bem comuns, certo? Mas que você vai ter essa facilidade de ter para pesquisa no Logos. Então vamos olhar o que é diferencial. Nós temos aqui o assistente de sermão. Quando você clica aqui, antes você já tinha uma coisa muito legal que era os citações populares. Então você vem aqui e você pesquisa qualquer tema. Diz aí um tema aí pra gente pesquisar, qual que é? Vamos ver o que alguém falou
frase sobre o medo. Medo, então vou colocar aqui, medo. Só colocar assim, eu poderia colocar frase sobre o medo, ele também iria procurar. Mas então ele vai sair colocando algumas citações aqui. Ó. A maior parte da liberdade moderna tem raiz no medo, tananã. Então você tem várias citações de pensadores diferentes. Eu encontrei um aqui, achei que é interessante, eu posso clicar, ele já adiciona o sermão. Que demais. Então eu posso ver aqui várias delas, eu posso clicar aqui para acessar a fonte, e aí eu vou ver um dos livros do Logos de citações. Nós temos de puritanos, temos dos pais da igreja, temos dos reformadores, modernos, várias coisas. E agora, Douglas, a gente tem a parte aqui de assistente de sermão, que vai utilizar a inteligência artificial para nos auxiliar. Então esse é novo. Esse é novo. E aí, o que é que você pode fazer aqui? Você tem algumas opções: esboços, ilustrações, perguntas e aplicações. Vamos dar uma olhada breve em cada um deles. Aqui você tem como criar o esboço do seu sermão a partir da inteligência artificial para te ajudar a dar um pontapé inicial. Você vai ver que, inclusive, quando eu crio aqui, ele vai construir de uma maneira que vai te dar uma ideia, mas ele vai dizer, ó, continue esse estudo daqui, né? Então, essa é a ideia. E aí eu posso colocar uma passagem, poderia colocar aqui Romanos 12, o que for. Beleza. Ou eu poderia, ao invés disso, colocar um tema. Ou eu posso colocar a passagem, colocar o tema que eu acho. E eu posso também identificar aqui, olha, eu quero que o Logos analise a passagem, o tema, e me sugira quantos pontos ele vai ter para esse sermão, ou eu quero que tenha 3 pontos, 4 pontos, enfim, você especifica. E a audiência também. Exato, Se é adulto, adolescente, criança. Exato, exatamente. Você é um cara que prega para diversas audiências, né, Douglas? Então, assim, você pode, eu vou fazer algo aqui mais focado para adolescente. Você pode focar aqui, ele vai te dar um pontapé inicial e a partir daí você vai fazer o seu estudo, o seu sermão. Mas a partir disso. Então, você escolhe aqui as audiências, você pode somá-las, inclusive, você clica em gerar. Quando você faz isso, ele vai elaborar aqui uma primeira sugestão de esboço, e nessa primeira sugestão você vai ver ele te dando uma espécie de explicação inicial, qual seria a ideia principal e quais seriam as divisões. Então, aqui ele trouxe um título, ele mostrou aqui algumas explicações da passagem. Eu quero só mostrar aqui, ó, que ele coloca, ó, ao preparar este sermão, você pode explorar as dificuldades relacionadas à tradução de sacrifício vivo. Então você percebe que o objetivo dele não é escrever o sermão para a audiência. Ele quer escrever o sermão para você continuar e você falar para sua audiência, porque ele não conhece a sua audiência, você conhece. Você é o pastor dela. Muito bom. Então, e aí, ó, sacrifício santo, renovação radical, ele colocou 2 pontos aqui. Não achei tão interessante esse. Posso clicar aqui em gerar outro, ele vai me dar uma outra opção e ele deixa ali a primeira de lado para eu poder escolher no final das contas qual das duas eu vou querer usar. Quando ele termina de criar essas duas opções, eu posso escolher, eu vou querer essa daqui. Eu posso clicar em copiar e jogar onde eu quiser esse texto. Então, vamos supor que a pessoa goste de usar o Word. Tudo bem, você pode copiar aqui e usar lá, apesar de que é bem mais fácil já continuar daqui, ou você pode clicar em inserir e aí ele vai jogar aqui o texto direto pra gente, criando slides, fazendo toda essa questão. E aí você pode seguir preparando o seu sermão, certo? Usando as pesquisas, usando os comentários, usando o guia de passagens e tantas outras coisas. Mas além disso, você tem outras opções como ilustrações, perguntas e aplicações. Eu confesso que a parte de esboço eu costumo não usar muito. Eu tendo a ficar mais aqui, deixa eu mesmo pensar no meu esboço e tudo mais. Agora, a ilustração às vezes dá uma ajudada, né? Você tá sem ideia, você pensa assim, olha, esse sermão precisaria de uma ilustração sobre como um filho pode lidar com medo com a ajuda de um pai. E aí você vai lá e vai colocar essa ideia. Vamos até pegar isso aqui. Vou pegar essa aqui. Ser? Pode ser. Legal. Então, como um filho pode lidar com o medo com a ajuda de pai amoroso. Interrogação. Aí eu posso dizer qual é o tom, Douglas, aqui, ó, da passagem. Se é um tom mais sério, emotivo ou alegre. Meu Deus. Então vamos pegar aqui, sei lá, emotivo. Aí a gente diz aqui, qual é o tipo? É pessoal? É algo a partir de um evento histórico? É hipotético? É bíblico? E aí você pode escolher o que é que você quer. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, algo pessoal e hipotético e vou escolher a audiência e vou clicar em gerar. E aí ele vai dar várias ilustrações, várias sugestões. E claro, nem todas vão ficar boas. É lógico. Mas eu vou analisando aquelas que eu achei mais interessante e eu vou poder colocá-las aqui ao lado e a partir delas eu vou poder fazer modificações. Então ele escreveu várias aqui, é só mostrar. Vamos ler a primeira para ver o que é que a gente acha. Tá.
Então, imagine uma criança que ao se deitar sente medo do escuro, mas ao ouvir os passos suaves de seu pai, ele rapidamente se acalma. Seu pai entra no quarto, senta-se na beira da cama e diz: "Não se preocupe, eu estou aqui, você não está sozinho." O amor e a presença do pai transformam a atmosfera e a criança percebe que mesmo no escuro está segura. Assim, nosso Pai Celestial nos assegura que em momentos de medo, oferecendo conforto e proteção na nossa vulnerabilidade. Então, é uma sugestão, tá legalzinho, mas dá para melhorar. Eu posso pegar isso daqui, eu posso clicar em inserir, ele vai jogar aqui embaixo essa ilustração para mim, e agora eu posso adaptá-la, reescrever, expandi-la, encurtá-la do jeito que eu quiser, ou eu posso pegar dessas outras que ele colocou, ou até colocar em gerar mais aqui e ver outras. Então, essas são algumas possibilidades, e aqui nós temos as opções de perguntas e aplicações. Perguntas, o que é interessante é o seguinte: tanto o Logos só quer fazer a partir do que você escreve, que ele só vai criar perguntas depois de você ter escrito alguma quantidade de texto. Ouvir, ler o seu sermão ali e gerar perguntas. Entendi. Ele está pensando aqui diante do que você escreveu, que perguntas podem ser usadas para esses fins? Para ajudar na compreensão, para ajudar no entendimento da teologia, para ajudar em aplicações espirituais ou para a vida do dia a dia. Então você pode escolher aqui. Essa é uma ferramenta, eu confesso que essa aqui é a que eu mais tenho usado. Essa aqui é a que eu mais tenho usado. Legal. Mesmo ilustrações, eu gosto às vezes de pegar um insight, mas eu sou muito daquele de tentar pensar sozinho ali e tudo mais, mas às vezes eu uso. Agora, você ainda tá bem analógico. Eu sou meio velho, cara. Eu sou meio velho, assim, pra minha idade. Eu devo ter uns 80 anos de espírito, assim, entendeu? Mas, ó, não é nem idade não, viu? Porque você pega aí de novo, o Nicodemos tá lá com 70, empolgadíssimo. Meu pai, meu amigo, meu pai... Ele é quase o chat GPT, Zé. Então, e você é um cara que gosta do papel, né, cara? Nossa, eu amo o papel. Então, a geração não é o que diz, tá, né? Vendo? Mas todos podem se beneficiar. Aqui que você pega a ideia aqui no Logos e depois vai pro papel. Eu tenho usado também. Então, ó, aqui você tem isso, clica em gerar. Aí ele vai criar as perguntas. Por que eu gosto disso? Durante a semana eu mando perguntas para o pessoal da minha igreja continuar refletindo sobre o sermão. Isso, pós-sermão. Pós-sermão. Então eu preguei no domingo, durante a semana toma aqui algumas perguntas para vocês lembrarem do que foi pregado, pensarem em questões importantes daquilo. Conversar em grupo, né? Exato. Tem gente que gosta de ir no pequeno grupo, célula, seja lá como chamar, mas gosta de trabalhar o que foi usado no sermão, né? Então, isso que eu ia te perguntar, mas termina aqui, eu vou te perguntar uma coisa. Não, beleza. Aí você tem como, então, fazer essas perguntas, então, você pode inseri-las. Qual a mensagem central de João Batista, conforme descrito em Mateus 3, 1 ao 5? Exato. Como a transformação que Paulo descreve em Romanos 12, 1 e 2 se relaciona com a obra de Cristo na vida do crente? Poxa, muito legal. Exatamente, porque a gente colocou as duas passagens aqui, né? Então, ele está identificando isso. E aí eu posso inserir, eu posso adaptar isso, eu posso modificar ou gerar mais. E por fim, nós temos aqui as aplicações. Aí as aplicações você vai dar um norte, né? Do tipo, ó... Eu preciso aplicar principalmente nesse sentido no aqui casamento. do texto. Exato. Você pode pensar casamento, criação de filhos, o que for. Você vai tentar relacionar o que você escreveu, claro, e você vai dizer qual é a ideia e depois vai clicar em criar. E aqui é muito semelhante, nem precisa a gente mostrar, mas é semelhante aqui a noção de perguntas que ele vai sugerir. Agora faz aí a sua pergunta. Eu ia te perguntar, porque eu sei que uma galera que nos acompanha, por exemplo, lidera pequenos grupos. Sim. Tem algo assim que seria... legal, porque o pequeno grupo, ele é diferente, né? Geralmente, não tem uma regra, né? Mas muita gente não usa a questão de fazer um sermão pequeno grupo, é muito mais guiar a conversa, né? Mas provavelmente isso também já seria uma das respostas, porque a grande questão é gerar perguntas. Exato. Você pode criar perguntas a partir daqui, especificamente no seu sermão, ou vamos supor que você faça um estudo bíblico mais focado estamos estudando um livro da Bíblia. E aí você pode criar especificamente sobre ele, independente do que você escreveu. Nós temos uma ferramenta feita especificamente para isso, que quando a gente vem aqui, a gente pode procurar por ela, que já aparece logo no início aqui, ó, construtor de estudos bíblicos. Quando eu clico aqui... Então é diferente do sermão. Exato. Então, a do sermão vai focar a partir do que você escreveu do sermão. Aqui vai focar a partir da passagem bíblica. Então, aqui você tem como escolher uma passagem bíblica. Tem alguma aí sugestão? Senão, coloca vamos fazer aí Mateus 6, Mateus 1 ao 4, que é o sobre generosidade. Maravilha. Então, vamos pegar aqui. Ele vai preparar.
E aqui ele vai pegar pra gente vários livros da biblioteca que estejam falando sobre isso, certo? Então, dentre esses livros, ele vai mostrar pra gente perguntas. Essa minha conta pessoal aqui tá com mais material em inglês, mas a gente tem um livro aqui na conta, quando a pessoa assina, que é exatamente esse, só que em português. Tá. Eu vou pegar aqui só pra título de exemplo. Então, ele vai trazer perguntas aqui pra gente. A gente achou essa pergunta aqui, por exemplo, qual é o seu tipo favorito de caridade? E aí, você pode chegar aqui e inserir essa pergunta. E aí, você dá um espaço para a pessoa responder. Então, além disso, certo? Além das perguntas dos livros, que como eu falei, nós temos um material em português na conta mesmo, nós temos como criar através da inteligência artificial. Então a gente colocou a pergunta, o texto, né? Ele vai analisar aquele texto e ele vai sugerir perguntas baseado naquele texto. Nossa, Então, que demais. ok, qual é a primeira lembrança que você tem de alguém fazendo algo bom por outra pessoa? Como você se sentiu ao testemunhar essa ação? Como você pode escolher uma maneira divertida e tudo mais? O que Jesus diz sobre a motivação por trás das boas obras em Mateus 6, 1 a 4? Então, gostei dessa daqui, inseri. Gostei dessa daqui, inseri. E aí você vai inserindo suas perguntas. Porque isso aqui dá pra você imprimir para levar para cada um. Exato. Se você vier aqui, tem um botãozinho de impressora, se você clica aqui, ele vai te dar a opção de imprimir. E o que é interessante é que ele te dá a opção de imprimir sem nenhuma resposta que você colocou, ou se você tiver dado respostas, vamos supor, você como pastor quer que todos os grupos da sua igreja estudem sobre isso, e tem uma noção dessa conclusão aqui, desse norte, você pode colocar as respostas, passar para os guias lá, para os líderes. Mas aí eles vão fazer as perguntas, eles vão imprimir a versão só com as perguntas, e eles terão a versão com as perguntas e as respostas para usar como base. É a folhinha do professor, né? Exatamente, exatamente. E aí, eles vão usar isso. E aí, uma vez que você coloca aqui uma pergunta, você pode reordenar aqui, você pode mudar a ordem. E não somente você precisa fazer perguntas, pegar perguntas da inteligência artificial de livros, você pode vir aqui e escolher pergunta. Você vai criar a sua própria pergunta. Então, obviamente, você vai pegar algumas que vai achar interessante ali, mas você vai criar as suas próprias. Ou se você quiser, você pode fazer só as suas. E aí, depois disso, você vem aqui e imprime. Ou se a pessoa vai pôr isso na tela. Você pode dar mesmo um estudo e chamando o pessoal a responder, você pode colocar na tela. Sim. E aí, essa primeira pergunta, pessoal, o que é que vocês acham? O que é que a gente deveria responder? E aí, segue o estudo. Poxa, legal. Então, na verdade, assim, é uma ferramenta que até a galera pode inventar formas de usá-la, né? Acho que cada um vai descobrindo, né? Uma coisa que eu queria que você mostrasse, você mostrou da última vez, mas eu acho tão legal, é aquela ferramenta para estudar salmos. Sim, ela é Cara, muito legal. ela é muito legal, porque como ficou gráfica, assim, né? Ficou lúdica, né? Sim. Eu nunca tinha olhado pro salmo dessa forma, assim, né? Sim, sim. Deixa eu tirar o zoom aqui pra gente tentar ver ela mais distribuidinha e colocá-la aqui do início. Então a ferramenta é assim. Olha isso. É muito bonita, né? Isso aqui pra dar uma aula, cara, nossa, Isso é muito fantástico, legal. porque pouca gente sabe, por exemplo, que salmo é dividido em partes, né? Exato. Tem tipos de salmos, né? Exato, exatamente. E aqui você tem como olhar os diferentes tipos de classificação. Você pode classificá-los por gênero, que são esses gêneros lamentação, louvor, etc. Estrutura, por autor, ou mesmo por livro, né? Dividido em vários livros. E ao mesmo tempo você pode vir aqui nos filtros e dizer, eu quero um salmo que seja sobre lamentação, no livro 2, que tenha sido escrito por Davi, e que fale aqui sobre o tema de perseguição. Olha então isso. você vai filtrando e seleciona. Selecionou aqui, o que é que acontece? A estrutura padrão vai mostrar para você só o texto. Mas aí você tem como avançar mais. Você pode dizer, tá, além desse texto aqui, além da estrutura, que ele vai mostrar quais são as divisões que você vê na estrutura, você pode perceber quais são os tipos de paralelismos. Então, é sintético, às vezes vai mostrar aqui é sinonímico, o que for. E aqui você tem como olhar o texto hebraico lado a lado. Isso, que demais. Eu lembro que meu professor de exegese no Antigo Testamento, quando a gente fez sobre Salmos, ele disse, se você não tem essa ferramenta, junta aí com algum amigo seu que tenha, porque ela vai ajudar muito. Isso aqui foi muito útil para nos ajudar a perceber as divisões que nós tínhamos nos nossos salmos, e aí, a partir disso, continuar o nosso estudo, sabe? Só que isso é algo que não só para um seminarista fazendo uma exegese mais avançada, porque mesmo aqui quem não tem muito conhecimento do hebraico pode perceber aqui um pouco mais da estrutura de divisão dos salmos. E eu não sei o que é sintético, o que é sinonímico, você pode pesquisar aqui
E aqui você vai ter explicações sobre isso. Você pode pesquisar na sua biblioteca. O que é um salmo com um paralelismo sintético e tudo mais? Você vai ter explicações. Então é uma ferramenta que vai aqui servir para todas as pessoas. Deixa eu só dar um panorama bem geral aqui do que é que a gente tem. Até se você quiser especificar alguma para a gente olhar, a gente vê. Mas quando você vem aqui para o salmo, você tem a sua biblioteca. Essa é a minha biblioteca pessoal. Então, para você ter noção aqui, são quase 7.000 livros que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Mas hoje nós temos... Você colocou em inglês também, né? Exato. Hoje nós temos na assinatura Premium mais de 100 livros, na assinatura Pro mais de 300 e na assinatura Max mais de 500 livros. Ou é quase 700, uma coisa assim. Só que aí nós temos as bibliotecas complementares. As assinaturas são para posse temporária. Enquanto você permanece assinando, a um valor muito mais em conta, você continua usando ali. Parou a assinatura, você não acessa mais. Exato. Mas as bibliotecas complementares não. Elas são para aquisição vitalícia. Elas são formadas, ao contrário das assinaturas que têm livros e ferramentas, elas são formadas apenas por livros. E ali você tem desde biblioteca com 10 livros, que é a nossa mais básica, Fundamentos, até uma biblioteca com 3.700 livros. Uau. E livros assim de ponta. Tem livro mais simples, devocional, tem livro pro dia a dia, mas tem aqueles calhamaços, comentários, enciclopédias, os melhores léxicos, os melhores dicionários, coleções de sermões. É assustador. Exato. Então aqui você tem isso. E é muito legal de você poder acessar isso em qualquer lugar. Exato. Né? Porque assim, eu tenho lá em casa uma biblioteca, né? Com muitos livros, tem comentários e tal. Mas às vezes você tá na estrada, você tá aqui no escritório, você tá em algum lugar e você fala, puxa, preciso chegar em casa para achar aquele livro e olhar. E aí, de repente, você poder ainda usar a inteligência artificial para encontrar eles, é outro esquema. Outra e aí, coisa. até uma coisa que a gente acabou não falando é que tá disponível no celular e tá disponível no tablet, né? Exato. Então você tem a sua própria conta em todos os lugares ali. Né? Perfeito. Muito bem lembrado aí. Tá ótimo na propaganda aí. É porque pra mim, essa questão de estar em vários devices que é muito bom, porque acontece muito, cara, meu sermão... Você é um cara que viaja muito, Exato. né? E aí você fala, meu sermão... Ah, não, tá aqui também, porque tudo tá na nuvem, né? Exatamente. Essa facilidade, por exemplo, se você chamasse agora, alguém lhe chamasse para pregar, tá aí, tá aqui, acessível. A biblioteca também. Já houve vezes de eu estar de férias em um local e aí alguém faz uma pergunta, caramba, realmente eu não sei qual é a resposta disso. Dá uma olhada aqui na minha biblioteca, olhei e tava ali resolvido, sabe? Esses dias eu tava num churrasco, o pessoal da igreja, eles fizeram a pergunta, essa eu não sei. Olhei ali, tá respondido, sabe? Então você tem essa praticidade. Aí além da sua biblioteca super completa, que você pode ver qualquer livro, e uma coisa que vale destacar também é o seguinte, tô aqui no livro em inglês, e aí às vezes alguns dos nossos usuários olham assim e dizem, tá, mas eu não sei inglês. Você pode vir aqui, sublinhar qual é aquela parte que você quer traduzir e só clicar em tradução. Ele vai traduzir para você aquele texto e ele traduz não somente do inglês para o português, mas espanhol, latim, grego, hebraico, um bocado de outros textos aqui que você tem a opção de traduzir. Além disso, você tem a ferramenta de pesquisa que a gente já viu, você tem acesso à sua Bíblia e na Bíblia, além de você ver a Bíblia normal, você tem como clicar aqui para... Deixa eu até colocar ela a tela cheia aqui para mostrar. Você tem como vir aqui em exibir e clicar para ver o interlinear, né? Você vê a língua original a partir do português. Eu quero estudar mais sobre essa palavra aqui, ó, psique. Vou clicar aqui, escolho o lema, estudo de palavra da Bíblia e olha só, ele me mostra aqui informações sobre a palavra, inclusive a pronúncia. Ele mostra até mesmo, Douglas, como essa palavra, no caso uma palavra grega, foi usada para traduzir palavras hebraicas na Septuaginta. Então, ele mostra isso e aqui nós temos os documentos. Não, para um estudante de teologia, né? Nossa. O cara que tá ali fazendo faculdade, quer estar num curso. Com certeza. Eu acho que assim, para você estar num seminário, você tá na vida pastoral, isso aqui é quase um must-have, né? É quase uma coisa ali obrigatória. Porque, nossa, vai facilitar demais. Com certeza, pessoas foram piedosas e estudiosas ao longo dos anos da igreja sem nunca ter tocado no Logos. A gente vê um Calvino da vida escrevendo ali umas institutas sem ter nenhuma caneta Bic, né? A luz de vela. Exato. Mas... isso aqui ajuda e não tem por que a gente não usar aquilo que Deus nos capacitou a produzir para a glória dele, certo? Então aqui você tem, por exemplo, canvas para criar imagens visuais sobre aquilo, mapas mentais sobre um estudo bíblico, tudo mais, lista de oração, que o Logos também é crente, então lista de palavras, passagens, várias outras coisas. E você tem aqui nas ferramentas coisas como linha do tempo, Atlas. Então se eu vier aqui, eu posso pesquisar por elas, Atlas. Vou abrir aqui, vou ver mapas completos, interativos, que eu vou poder acessar e me aprofundar um pouco mais sobre isso. Linha do tempo e várias outras coisas. Então, só para dar um panoramazão aqui para o pessoal, só para eles terem uma noção do todo. Mas ainda há muito mais. Há muito mais. É muita coisa que a gente pode mostrar. Sabe uma coisa, quando eu vejo você falando e você apresentando,
uma coisa que me ocorre é que quão privilegiada é a nossa geração, quão privilegiado nós somos nesse tempo. Sabe que, às vezes, eu tinha muito esse negócio assim, por exemplo, assistindo The Chosen, né? Uhum. E aí olhando e falando assim, poxa, esses caras andaram com Jesus, né? Cara, que demais, né? Os caras estavam ali, né? Ouviram o Sermão da Montanha e tal, que privilégio. Mas eu ouso dizer, cara, que nós somos mais privilegiados que eles. Porque eles não tinham ainda a Bíblia, eles não tinham, por exemplo, o Novo Testamento, e eles ouviam as palavras de Jesus e ficavam confusos com tudo. Nós temos Apocalipse. Uhum. Nós temos as cartas, nós temos toda a explicação e nós temos o começo e o fim da história de Jesus até a cruz, ressurreição. Então, cada vez que a gente lê umas das palavras de Jesus, a gente já sabe toda a história. Eles não, estavam lá dentro, né? E confusos com o que estava acontecendo. Então, que privilégio pra gente. E agora ainda mais a gente, né? Com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, me gera um grande temor, né? Porque apesar de ser um privilégio, a quem mais foi dado, né? Mais será cobrado, né? Porque... Como diria o tio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cara, nós vamos chegar diante do Senhor e nós somos indesculpáveis, né? Nós somos indesculpáveis. De poder chegar diante de Deus e querer usar o argumento da ignorância, dizendo, puxa, é que o meu pastor lá me enganou, eu não sabia. Você fala, cara... Entendeu? Tipo assim, aí ao que você voltar no valor de uma pizza que você comia toda semana, você pode acessar. E nós estamos falando da ferramenta hoje aqui, mas a verdade é que também no canal do YouTube, aqui mesmo no Dizascope e um livro ao seu dispor, não há mais desculpas para a gente não ser bereano, a gente não ir fundo nas Escrituras e conhecer o Senhor, né? Com certeza, porque o maior objetivo é esse. O maior objetivo não é o Logos em si, não é nem o Dizascope em si, mas são ferramentas, são instrumentos que estão buscando ali falar do que realmente importa, que é da palavra do Senhor, que é essa palavra que aponta para Cristo, que nos leva para mais perto dele, e não apenas para que tenhamos um conhecimento teórico, mas um conhecimento que nos transforme, que nos dê um relacionamento com ele, né? A Val, sabe assim, tem um testemunho sobre a Val, a minha esposa. Toda vez que ela tá ali escalada para falar e tal, para dar um estudo, para gravar um vídeo, né? Eu vejo assim o zelo e ela fala comigo assim, às vezes eu vejo ela meio ansiosa, meio nervosa, eu falo, o que foi e tal? Ela, cara, eu tenho muito temor. Será que eu tô falando certo? Entendeu? E isso deveria fazer parte de todos nós, no sentido de, estamos falando em nome de Deus, cara. Sim. E seja num pequeno grupo, gente, para 5, 10, 15 pessoas, nós estamos mexendo e lidando com a vida eterna da pessoa. Então, ser zeloso, sabe? De falar, tá, mas o que os comentaristas disseram nesses 2000 anos de estudo? Qual que é a história da igreja ver sobre esse assunto? E não pegar e falar, não, é isso aqui, eu acho que é isso aqui, eu entendi isso aqui, deixa eu falar isso aqui. Nós estamos falando em nome do Senhor. Sim. E há um peso uma responsabilidade muito grande, né? E eu acho que existe uma espécie de ideia de que se você estudar, você está deixando de ser espiritual, porque o Espírito vai revelar e pronto. Mas você vê que os próprios apóstolos, eles caminharam com o mestre dos mestres. Eles tiveram um seminário mais profundo ali do que muitos de nós vamos ter. Você vê Paulo que se converteu, já estava ali pregando, mas foi passar um tempo ainda mais aprofundado, estudando. Você vê as escrituras, vez após vez, nos falar para crescermos no pleno conhecimento da vontade de Deus. Lá na igreja, a gente está fazendo, nos nossos pequenos grupos, estudo bíblico indutivo em Efésios. É mesmo? Tem sido muito bom e é interessante que a gente tem conseguido... O que é um indutivo? Excelente. Então, o estudo bíblico indutivo, a ideia é de que você vai olhar para as partes do texto, você vai lá para os detalhes e a partir disso você vai expandir para entender o que o texto como um todo fala, né? Contrário de dedutivo, que seria você vai primeiro para o geral e depois você vai ver isso nos particulares. Mas então você vai destrinchar o texto, só que com o objetivo que no final é a aplicação. O estudo bíblico indutivo ele tem 3 passos fundamentais, né? Observar o texto, interpretar o texto, mas você tem que aplicar o texto. Que é o poder do pequeno grupo ali, né? Exato, é muito gostoso esse tempo assim. E tem sido útil tanto para a gente aprender como estudar a Bíblia, como também para ver a mensagem de Efésios. E a gente está olhando para o capítulo 1 ainda, a gente começou agora, e é muita coisa. Vai uns 3 anos ainda. Nossa, com certeza, é muita coisa. Assim, graça e paz, já pronto. E ainda mais se você vier aqui, vixi, então você teve, nossa, um mar de informações. Mas aí a gente estava vendo lá, Douglas, aquela oração de Paulo, né, de como ele, desde que ouviu da fé que aqueles irmãos tinham no Senhor Jesus e do amor que tinham com os outros,
Deus, como ele não deixava de orar para que eles cessou mais de orar. crescessem no pleno conhecimento do Senhor. E Paulo, eu até falo, né? Às vezes as pessoas fazem maratonas no Netflix, maratonas não sei aonde. Por que não fazer uma maratona na Bíblia? Pega o Novo Testamento e vai ler numa sequência. Pega as Epístolas Paulinas e vai ler numa sequência. Se você pegar as Epístolas Paulinas e ler numa sequência, você vai ver quantas vezes essa expressão aparece. Paulo dizendo, eu oro para que vocês cresçam no conhecimento. Oro para que vocês cresçam. Eu oro para que vocês saibam teologia sistemática e teologia bíblica. Porque você olha ali, Paulo está dizendo, olha, que vocês cresçam no conhecimento e vejam o poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que fez com que ele se assentasse à direita dele, que fez com que ele fosse superior, à autoridade sobre todas. Então, a Bíblia nos chama a aprender. A Bíblia nos chama. Então, a gente não tem a desculpa, porque a gente sabe que esse é o nosso dever e a gente tem instrumentos para isso. Quando você vê ele mandando uma carta para Timóteo, né, dizendo, cara, continua se dedicando a aprender a sã doutrina, a pregar a sã doutrina com fidelidade e tal. E para mim, é mais chocante de Paulo, assim, é ele falando que vai morrer, sabendo que vai morrer, ele fala, traz meus livros. Fala, cara, se continuar estudando, você vai morrer. Exatamente. Traz uma capa, beleza, tô com frio. Traz meus livros. Pô, Paulo. A gente fica gripado, já considera desculpa pra faltar à igreja, né? Então, uma gripezinha, começou a espirrar, já, não vou pro culto hoje, não vou ler a Bíblia hoje, né? É assim. Né? Muito bom. Cara, obrigado por continuar aí nessa jornada de trazer essa ferramenta pro Brasil aí, pra nossa galera, pros líderes, para que a gente possa ir mais fundo. Dizer para vocês de novo, tá? O link tá na descrição aqui do site, para você conhecer mais, também para você conhecer os planos, como adquirir, e eu quero indicar para você que você adquira. Eu sou usuário também, eu uso a ferramenta e me abençoa muito. Alguns dos nossos líderes aqui na família Desascope usam, o Fábio Coelho usa a ferramenta todo dia, tá? Já vou falar para ele onde ele tira tudo que vocês estão. Então ele usa muitas ferramentas do Logos, eu queria indicar para vocês, e agora esse formato de assinatura ficou bem melhor, bem mais acessível para todo mundo. Então vou deixar aqui. Mais uma coisa, você acha assim que seria legal dizer para a galera? Olha, aqui nós temos muitas outras ferramentas, desde aquele que quer fazer o devocional, a exegese, ao sermão, o que for. Então, aqui a gente eu acho que não tem nenhuma para destacar a mais. Tem muitas outras para ver, que o pessoal pode ver lá no nosso canal. Mas o que eu queria deixar é esse chamado. Busque crescer no conhecimento da palavra do Senhor, porque isso é o mais importante. Se for com Logos, Benção, eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta que lhe ajuda. Eu trabalho com o software, eu sou instrutor, mas eu não falo do Logos porque eu trabalho com eles. Eu falava muito antes, quando eu era apenas um usuário, quando eu apenas via a utilidade, e continuo vendo no meu dia a dia, preparando sermões, fazendo meu devocional, tudo aqui. Então, chamo você a olhar. Uma coisa importante destacar qualquer um aqui que quer aprender mais sobre o Logos, quer testar, tem um mês gratuito, mês aí para você testar o software sem nenhum compromisso, escolhendo a assinatura que você quiser. Faça os testes, veja os vídeos que nós temos no YouTube e você vai conseguir ver aqui como é que vai ser útil para você. Bom, obrigado, Sauer. Eu que agradeço. Deus continue abençoando essa jornada aí, tanto da igreja local quanto todo o trabalho com o Logos, e que o conhecimento de Deus através das Escrituras possa ser expandido na nossa nação. Amém. Que Deus continue abençoando você, usando você e seu ministério também. Amém. Você que tem fome de crescer, então eu quero te indicar aí de você usar essa ferramenta para você crescer mais e mais. Obrigado você que ficou aqui até o final, assistindo, ouvindo, e te pedir, deixa um comentário aí, o que foi que mexeu com você, dúvidas também, você pode entrar no canal, nos canais deles, para fazer as perguntas, que eles vão responder tudo para vocês lá. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.